Pronto. Então, mais uma vez, boa noite, gente. Já estamos gravando a aula. A princípio, hoje a aula acho que não vai chegar a ir até as 10, né? Vamos ver se a gente consegue dar conta antes das 10, porque não tem tanto mais conteúdo assim para passar, né? O principal sobre ditadura a gente já viu nas últimas duas aulas, né? A gente viu na aula de terça agora a continuação do governo Médici, né? E vimos na aula de terça mais uma perspectiva de como se deu a resistência, né? Principalmente a resistência armada durante a ditadura, né? A gente falou sobre os assassinatos, as execuções, né, os exílios, quem eram esses grupos, né, ditos radicais, revolucionários, né. A gente viu um pouquinho disso e hoje a gente vai então dar continuidade ao final desse governo Médici. A gente vai falar então o colapso daquele milagre econômico que eles vendiam, né, que o regime militar vendia. Logo em seguida a gente já se encaminha então para a abertura política, né, que daí vai vir então o governo do Figueiredo e o Figueiredo então abre para a próxima eleições serem indiretamente, mas já com um presidente civil, né, não mais um presidente militar. Mas vamos lá então. Sobre o milagre econômico, né, a gente finalizou a última aula dizendo então que o milagre econômico, apesar de fato ter aumentado a entrada de capital no país, né, ter impulsionado diversos setores da indústria, né, principalmente a indústria de eletrodomésticos. O reflexo está bem nos meus olhos. A indústria de eletrodomésticos, né, questões de geladeiras, televisões, foi um período da história assim que teve um boom no consumo, na compra, né, na chegada de eletrodomésticos nas casas de boa parte da população de classe média baixa, né, mas a população pobre ainda, né, que era a maioria da população, ainda não estava, né, então não estava conseguindo acessar esses novos produtos, né. Então, um pouco sobre essa crise que iniciou a década de 70, né, meados da década de 70, e se seguiu, né, durante todos os anos 80, né, vocês já viram também na questão da Guerra Fria com o professor Lucas e o professor Marcelo, como é que foi, né, essa crise do petróleo de maneira mais internacional. Mas falando sobre o Brasil, né, no contexto da ditadura, os produtores de petróleo, né, então eles acabaram aumentando os valores ainda mais, né? Desculpa, os produtores de petróleo, né, que foi o início da crise do petróleo, eles acabaram aumentando o preço dos barris, justamente por essa questão esse acirramento, desse aumento da dominância capitalista, né, principalmente da questão dos Estados Unidos. Então, os países produtores de petróleo, basicamente no eixo do Oriente Médio, por ali, na Arábia Saudita, eles aumentaram muito, né, a questão do preço dos barris de petróleo, e isso, né, acabou afetando muito o Brasil, principalmente porque a Petrobras, que era a nossa empresa, ainda é, né, a nossa empresa que extrai petróleo, que a boa parte do petróleo que é extraído é usado, né, no desenvolvimento do país, né, na questão de fornecimento de energia. Naquela época a Petrobras ainda não era tão forte como ela chegou a ser no final dos anos 90, né? E no próprios anos 2000, quando se descobre o pré-sal, etc. Então a Petrobras não conseguia produzir o tanto de petróleo que o país necessitava, né? Principalmente nesse contexto de industrialização, né? E fazia então que o Brasil também precisasse comprar petróleo no mercado externo. Então ele começou a comprar então petróleo mais caro porque o preço do petróleo no mundo subiu, né? Todos os países estavam pagando mais caro pelo petróleo. E junto com essa crise, né, que estava então que começou no aumento dos preços dos barris de petróleo, os bancos, né, principalmente os bancos dos Estados Unidos, começaram então a aumentar a taxa de juros, que eram então os juros dos empréstimos que o Brasil estava solicitando nesse período para se desenvolver, né, para aumentar então fomentar a indústria que estava então crescendo aqui no país. Então, toda essa questão esse contexto, né, de aumento de juros, de compra de petróleo por um preço mais alto, isso tudo então vai impulsionar uma crise interna, né, principalmente uma crise interna do regime, né. Então, investidores estrangeiros, né, fábricas, enfim, vão acabar fechando, né, vão se retirar do Brasil e isso vai então colapsar, né, vai aumentar o número de desemprego, vai aumentar então a questão dos produtos do mercado, um mercado sustentado aqui no Brasil, né? Esse mercado vai ficar insustentável. E quem mais vai sofrer com essa crise que vai se abater, né, principalmente na questão da indústria, vai ser, né, as classes populares, que eram nesse período mais de 80% da população.
E não só o Brasil, né, mas outros países da América do Sul que também sofreram ditaduras entre os anos 60 e os anos 70, essas ditaduras também vão acabar enfraquecendo justamente por essa crise mundial que muito devido por causa do petróleo, né? Então, o regime vai acabar então, sofrendo, né, uma crise tanto econômica, na perspectiva de perda de investimentos, com aumenta dos juros dos empréstimos que eles tinham que pagar, mas também uma crise política, né, porque junto com essa questão da crise econômica, principalmente a oposição política, né, vai se aproveitar disso para aumentar as críticas e mostrar que o regime já estava insustentável, né? Já estava aí se caminhando para volta de 15 anos, 12 anos de regime militar e já não estava mais sendo tão bem visto pelas elites quanto foi no início dos anos 60. Então a gente inicia já o governo Geisel, né? O governo Geisel ele vai então ser quem vai suceder o governo Médici, o general Ernesto Geisel. E, em decorrência da crise, né, que assolava o país, ele vai, então, deixar tanto as camadas populares, né, que estavam sendo demitidas, que estavam passando por um momento de quase extrema pobreza, né, por assim dizer, mas também as elites, né, já não vão estar mais tão satisfeitas com esses governos militares que estavam administrando o país. Uh, e principalmente a questão, né, do ufanismo, né, já não era mais tão forte, né? Aí já faziam 4 anos que o Brasil tinha ganhado a Copa. Nessa Copa de 74 o Brasil não ganhou. Então, a questão aquela do nacionalismo ufanista, né, que era uma propaganda do Brasil ame ou deixe, né, já não era mais comprado pela maior parte da população, porque já a questão do circo, né, já não estava tão interessante, porque o pão estava faltando, né, por assim dizer. Então o governo Geisel já começa, né, já o presidente Geisel já entra no poder prometendo, né, de certa forma, um retorno à democracia. E aqui essa frase, né, é uma frase que vocês já devem ter visto no ensino médio, enfim, e costuma cair em vestibulares, que é essa questão do governo Geisel, então, fazer um retorno à democracia de um modo lento, gradual e seguro, né? Bastante lento, porque ele inicia esse processo de abertura política em 74 e a gente vai ver o desfecho só em 85. Então, 9 anos, 10 anos de tentativa de retorno à democracia. E a questão do modo seguro é seguro para os militares, né? É deixando a troca de poder, botando o poder de volta nas mãos da população civil, né? De uma maneira que a população, que a classe militar não seria afetada, não perderia poderes e etc. Mas mesmo né, com esse discurso, né, de tentativa de um retorno, não só de tentativa, mas de organização para um retorno da democracia no Brasil, a repressão continuava, né, e principalmente nos primeiros anos do governo Geisel, e uma das principais expressões dessa repressão que continuou, né, nos anos de 74 a 75, 76, vai ser então a morte do jornalista que era um opositor ferrenho, né, tecia diversas críticas escritas na televisão contra o governo, que é o jornalista Vladimir Herzog, né, ele vai ser morto pelos militares em outubro de 75, e também a morte do operário, né, do metalúrgico Manuel Fiel Filho. Ambos vão ser presos, vão ser interrogados e, sob tortura, né, vão acabar morrendo e vão ter essas mortes, então, divulgadas pelo exército como suicídios, como se eles se suicidaram na cela de prisão, porque, enfim, foi o que o exército vendeu. Mas ambas as mortes, posteriormente, né, vão ser comprovadas por documentos, né, documentos do próprio exército, e testemunhas, enfim, vão ser comprovados que foram forjadas, né. Mas nem precisa de muito documento, né, para ver que foi, pelo menos a do Vladimir Herzog, que foi um suicídio forjado, né. O cara tá nessa foto aqui da esquerda, foi a foto divulgada para os jornais, né, mostrando, olha como ele se suicidou. Só que o cara tá de joelhos. Quem é que conseguiria se enforcar nessa altura, dessa maneira, sabe? Então foi uma foto extremamente forjada, extremamente manipulada, e com uma desculpa muito esfarrapada, né? Como se a população fosse burro o suficiente para imaginar que o cara ali se suicidou naquelas condições. Aqui tem uma foto do Vladimir Herzog, né, enquanto vivo. Ele era jornalista da TV Cultura. E aqui tem uma fotinho, então, do metalúrgico, né, que foi
preso, ele era de camada popular, né, operário, foi preso, torturado por estar envolvido, né, com o movimento sindical, ser também opositor ao governo. Com o aumento, então, das manifestações populares, né, que cada vez estavam perdendo um pouco daquele medo que o AI-5 tinha imposto, né, porque o AI-5 também já estava em linhas de cair, né, logo mais ele vai cair, mas ainda estava em vigência. Mas mesmo assim, as manifestações populares começaram a aumentar, principalmente com a imprensa já estando mais com menos medo, por assim dizer, e confrontando mais o regime, né? Principalmente depois da morte do Vladimir. E a própria classe média, as classes altas também já não estavam tão satisfeitas, né? E começaram a contribuir com essas manifestações populares. O Congresso também começou a se articular, né? Principalmente a ala do MDB, né? Que era a ala de oposição, começaram então a se articular, começaram a se opor mais às demandas do governo militar. Tanto que em abril de 77, né, o Congresso vai chegar a ser fechado por 15 dias por conta, né, desse burburinho, dessa ebulição, dessas manifestações que estavam acontecendo na sociedade em geral, mas também, né, dentro do Congresso. E durante esse meio tempo, né, durante esses 15 dias que o Congresso estava fechado, né, que a Assembleia de Deputados lá em Brasília estava fechada, o governo vai lançar, então, vai organizar e vai acabar lançando, né, no final de abril, os chamados pacotes de abril que vão, então, incentivar esse processo de abertura, mas também vão deixar, de certa forma, que o poder, de fato, né, continue, pelo menos, nas mãos de uma parcela da população que era quem já governava o país antes, né, e que apoiou o golpe, né, que essa elite, por assim dizer, uma elite super grande, assim, uma elite de herança muito, né, colonial, de capitanias hereditárias ainda, né, aquela questão da política do café com leite, né, de grandes senhores de terra, grandes proprietários, grandes burgueses, né, que tinham, então, de fato, meios de chegar no poder de governar o país, né, e aí, nesses pacotes de abril, vão continuar, então, tendo, né, essa perspectiva de mudar o poder das mãos para os militares, devolvendo, né, para as mãos de quem governava já antes, que eram, então, essas elites civis. Entre as questões que apareciam, então, no pacote de abril, né, vão ter, então, as eleições indiretas para governadores e agora também para senadores, né, que vão não eram todos senadores por estados, né? Cada estado tem um número determinado de senadores conforme a população. O Rio Grande do Sul tem 3 senadores e nem todos esses 3 senadores eram eleitos indiretamente, mas alguns eram e esses então senadores eleitos indiretamente, né, foram eleitos não pelo voto popular e sim por uma indicação do governo militar, eram então os chamados senadores biônicos. Outra questão que também vai surgir com o pacote de abril vai ser então o aumento, né, do mandato presidencial, desculpa, de 5 anos para 6 anos. Isso não vai durar muito tempo, né? Pouco tempo depois já vai voltar a cair, vai voltar a ser 4 anos. E também vai estar nos pacotes de abril, né, um controle e uma limitação ainda mais controlada, né, ainda mais fixada nas propagandas eleitorais, né? Muito sobre essa lei chamada Lei Falcão, né? Sobre a censura dessa Lei Falcão. E em razão disso, né, o MDB, que estava ganhando um apoio da população, a população estava começando a enxergar os candidatos do MDB como os candidatos que poderiam voltar a uma normalidade política, a uma política mais para todos, né, e não só para poucos. Essa lei Falcão vai ser muito em virtude desse aumento do poder que o MDB estava conseguindo, né, perante a população, e vai então obrigar esse sistema eleitoral onde isso aparecia na televisão, fotos de candidatos e o nome deles, né, não dava espaço para eles gravarem, para eles falarem, né. Então era uma propaganda política só com rosto, nome e número do voto do candidato, não tinha uma frase de efeito, nem nada do tipo. Era uma propaganda bastante censurada e controlada, né? Essa propaganda política. Aqui tem uma charge, né? Tem um outdoor ali, não abra a boca. Daí as fulaninhos ali comentando, né? As pessoas. Deve ser um comercial da Lei Falcão. No sentido de que não se podia conversar, não se podia fazer uma campanha falando algo extremamente de oposição ao governo, né? Que se fizesse isso, essa sua campanha seria caçada, seria censurada. Então só podia fazer campanha mostrando o rosto e o número de votação.
O processo, então, de redemocratização, ele vai começar a ser uma demanda por praticamente todos os setores da sociedade, como a gente falou no slide anterior, né? Principalmente quando a classe média, a classe alta começa, então, a já não estar tão satisfeita, né, com o governo. A classe trabalhadora, então, vai começar a exigir o fim da ditadura e exigindo a redemocratização muito em conta por causa das condições de trabalho, né? A questão do salário ainda existia, né? O arrocho salarial ainda estava em demanda. Então, os salários não acompanhavam a inflação, né? Os salários da maior classe de trabalhadores, né, do Brasil não acompanhavam. E isso vai não acabar resultando em inúmeras greves que vão começar no final dos anos 70 a emergirem, né? Principalmente na região do ABC Paulista, né? Que é uma região com muitas indústrias, com uma população muito organizada e operária, né? Uma população que trabalhava nessas indústrias que tinham chegado há pouco tempo no Brasil e que começaram então a se articular exigindo, né, melhores condições de trabalho. E a classe média, né, vai começar então a exigir mais participação política, né, visto que também já estavam satisfeitos com esses mandos e desmandos dos militares e que acabavam não consultando, né, os outros setores da sociedade. Fechavam e abriam o Congresso quando bem queriam, né, e a classe média, né, já não estava tão satisfeita com essa metodologia de governo. E também vai ser nesse período, né, do governo Geisel, principalmente lá por volta de 1976, 77, que as campanhas pela anistia vão começar a circular no país. A anistia, caso vocês não saibam, é perdão, é ter os seus crimes que foram ou cometidos ou que foram atribuídos àquela pessoa perdoados. E dessa maneira ela volta a ser uma pessoa, um cidadão, uma cidadã que não mais deve para a justiça, que não mais deve para a polícia, por assim dizer. Por exemplo, pessoas que estavam exiladas, né, ou mesmo pessoas que estavam presas em presídios por conta, né, por conta da sua ideologia política, ou seja, pessoas que eram contra o governo militar, e na maioria das vezes essas pessoas eram de esquerda, né, eram revolucionários que se identificavam com a ideologia comunista. Essas pessoas, então, a sociedade, principalmente seus amigos, enfim, familiares, começaram, então, esse processo, né, essa campanha pedindo perdão para quem estava lá fora, né, e aí se abrangia também artistas que acabaram tendo que se exilar, né, o próprio Caetano, o Chico Buarque, enfim, que estavam, o Gilberto Gil, que estavam em exílio, acabam também, seus fãs, enfim, acabam também somando nessa campanha de pedido de anistia, né, para eles poderem retornar para o Brasil, que é o país deles, de uma maneira segura e que não seriam mais perseguidos, né. E é a questão da mídia internacional também, né, os crimes aqui cometidos, né, principalmente depois da morte do Vladimir Herzog, começam, então, a mídia internacional começa a dar um pouco mais de atenção ao regime autoritário que estava aqui acontecendo no Brasil e os crimes que eram então cometidos por esse regime, né? E a mídia internacional começa então a noticiar um pouco mais esses crimes e isso tudo somatiza e ajuda as campanhas pela anistia a crescerem. Em 13 de outubro de 68, né, considerando esse pedido, essa ebulição de manifestações pela anistia, pelo fim da ditadura, pela redemocratização, o Geisel, então, vai por fim ao AI-5, né, ao ato institucional número 5, que é considerado o pior, né, por conta da proibição do habeas corpus. Esse AI-5 vai ser, então, revogado, né, boa parte dos AIs, né, que eram contrários à Constituição, porque muitas vezes os AIs acabavam confrontando o que estava escrito na Constituição, né, principalmente essa questão do habeas corpus, que na Constituição lá está, que toda pessoa tem direito ao habeas corpus, e a partir do AI-5 não tinha mais, né. O habeas corpus vai voltar a ser restaurado e isso vai então fomentar ainda mais a questão da lei da anistia, né, para a lei da anistia ser aprovada e para a anistia entrar em vigor e as pessoas então deixarem de ser presas sem motivo nenhum ou mesmo se forem presas poderem ser libertas enquanto estão sendo julgadas por algum processo, né, interno, jurídico. Tá travando, gente? Eu acho que me respondam aí. A minha câmera deu uma travadinha. E não, tá bom, tá bom. Se tiverem dúvidas também vão perguntando, gente. Eu só estou falando aqui, não, a Manu não tá aqui para me pausar, até esqueço de tomar água.
Mas vão perguntando se tiverem dúvidas, por favor. E o AI-5, então, chegando no final, vai possibilitar e vai dar mais esperança ainda para a população que estava meio que acolhida ainda de querer se manifestar ou de que lado escolher, ou coisa do tipo assim. Com o fim do AI-5, eles começam então a ter mais liberdade para poder se expressar e para poder então pedir de fato o fim desse regime autoritário, né, enfim, que estava principalmente sendo contra diversos direitos humanos, né, de expressão e enfim. Ah, tá, aqui já trocou o governo. Então, chegando o fim do governo Geisel, vai entrar o presidente Figueiredo, né, João Batista Figueiredo, em 15 de março de 79. Ele também vai ser empossado indiretamente, né? Ele vai então vai ser reconhecido como o último. A Manuela entrou, voltou a luz, eu acho. Vai ser conhecido assim popularmente como o último governo militar, por ter um militar ali na posição de presidente, né? No entanto, o governo, quem vai seguir depois do Figueiredo vai ser um presidente que vai ser eleito, né, indiretamente, não eleito pela população. Mas a gente vai ver isso nos próximos slides. Em agosto, né, de 79, né, poucos meses depois do Figueiredo assumir a presidência, que vai ser lançada, né, vai ser promulgada então a lei da anistia, né, depois de tanta propaganda pela população civil. Oi, Manuela, tá me ouvindo? Ela apareceu. Oi, Quer falar do teu voltei. caso aí rapidinho? Eu falei pra Ai, eles já. gente, passou um caminhão. Tu falou? Falei brevemente. Passou um caminhão, levou toda. Eita, travou. Travou, Manuela. Ai, caiu. Ai, pessoal, a aula com a gente é sempre uma loucura, né? Ou trava, ou cai caminhão, cai ET. Vou continuar aqui, gente. Depois, depois a Manuela explica o caso dela. A lei da anistia então vai ser promulgada em agosto de 79, né? Visando então o perdão dos presos políticos, principalmente os militantes, né, que eram contra o regime. Mas essa lei ela vai sofrer bastante crítica, principalmente pela essa população que estava solicitando ela, porque era uma lei que perdoava, né, os presos políticos, a anistia, dava então o aval para o retorno de presos exilados, de presos não, mas de pessoas exiladas, né, principalmente artistas. Tá aí, tá? Depois tu conta a questão do caminhão. E, e essa lei, então, ela permitia então o retorno dessas pessoas, desculpa, que não tiveram tão crime, que não cometeram crimes tão radicais quanto alguns militantes, né, alguns revolucionários cometeram, como a gente viu na aula de terça-feira, que eles acabavam, né, assaltando bancos, sequestrando embaixadores, policiais, enfim, e também, né, matando algumas opositores, né, não se nega, né, que alguns militares acabaram morrendo em confrontos, né, com os revolucionários. E essas pessoas que estavam presas ou estavam exiladas por conta desses crimes, né, de assassinatos, de sequestros, de assaltos, esses militantes, não eram anistiados, né, eles não tinham seus crimes perdoados, só tinha crime perdoado quem fugiu por conta de estar fazendo uma arte revolucionária, por um jornalista que publicou alguma coisa, então coisas que não eram crimes tão, de fato, hediondos, por assim dizer, entre aspas. E também nessa lei, né, em contrapartida, os militares que também praticaram diversos crimes, né, muito mais crimes que os então revolucionários, esses militares que cometeram crimes, eles não eram nem investigados, né, pelos seus crimes cometidos. Voltou. E essa questão de eles não ser nem ter sido investigados por seus crimes, enquanto presos políticos e que estavam exilados por conta de assaltos, de sequestros, enfim, não podiam retornar para o Brasil, eles não podiam nem retornar para o Brasil, nem ser abrigados pela lei da anistia, e os militares que cometeram crimes também não eram nem investigados pelos seus crimes, né? Então isso gerou uma certa revolta que continuou, né? E a própria lei da anistia, ela vai existir, ela existe até hoje, essa lei da anistia. Hoje ela tem, até para alguns casos de militares que cometeram crimes, essa lei acaba sendo utilizada, né, em alguns momentos.
mas ela vai sofrer uma modificação bem importante, principalmente no governo do Fernando Henrique Cardoso, que vão começar então a indenizações de famílias que tiveram então familiares que foram mortos, principalmente, né, ou que hoje não se sabe nem onde o corpo dessas pessoas estão. Essas famílias comprovando, né, que seus familiares foram presos, foram perseguidos por militares, né, comprovando isso, elas conseguiam então receber uma indenização do Estado brasileiro, né, e acabavam então recebendo uma quantia, né, um dinheiro para tentar então meio que repor, né, a falta dessa pessoa, né, mas claro que dinheiro nenhum repõe. E nesse período, então, que vão, junto com logo em seguida da lei da anistia, né, e dando continuidade a essa abertura, né, a esse retorno da democracia, a essa abertura política, o Figueiredo vai por fim, né, ao bipartidarismo, né, a somente existência de dois partidos, né, Arena e MDB, vai lançar então esse reformismo partidário, onde novos e também antigos partidos vão voltar a existir, né? Então novos partidos vão ser criados e antigos partidos que existiam antes da ditadura, antes do AI, né? O AI-3, se eu não me engano, que foi quem promulgou o bipartidarismo, partidos novos vão ser lançados, né? Então, Manu, se quiser agora falar um pouquinho, já pode falar do caminhão já e fala dos partidos. Não tem que falar, o caminhão passou, levou os fios, tudo, Mas deixou todo mundo sem luz. que rápido que voltou luz, que bom. Volta mais rápido que na cidade de baixo, às vezes. RGE, gente, é estadual, entendeu? Não é privatizado. Olha aí a eficiência do negócio, entendeu? Não, mas acho que também a batida não foi tanto, foi mais o susto. Assim, Foi só tipo o transformador deu uma sacudida e. Sei lá, meu, parece que tava balançando a casa inteira aqui. Foi horrível, mas Que horror. tá tudo bem. Todos E sobrevivemos. o cara ficou de boa? Ou o Não motorista, a sei. mulher, não sei. Não sei, a minha mãe saiu bem na hora, disse que viu ele dando ré. Acho que ele fugiu, na verdade, mas. Gente, ele tava alcoolizado, será? Pode ser, pode ser. Que Ou ficou medo. com medo, né? Sim, que Sei lá. medo. Fala aí então Às dos vezes as partidos. pessoas podem até ser linchadas numa situação dessa, né? É complicado. Ai, será? Não duvido de nada, né? Mas É enfim, tanta coisa que cheguei acontece. bem na hora, né, Bruno? Sim, bem na tua hora, arrasou. Eu só queria comentar, antes que o Bruno tava falando sobre anistia e tal, aqui no Rio Grande do Sul teve uma comissão da verdade bem grande, que Não indenizou falei, pode muitas falar. pessoas. Tu Explica o que falou? é a Comissão da Verdade, que eu não falei pra eles. Hã? Explica o que é a Comissão da Verdade primeiro, que eu não falei pra eles o que é. Então, tem a Comissão da Verdade a nível federal, né, que foi essa comissão que a presidenta Dilma instituiu para investigar os crimes da ditadura, enfim, tem uma documentação, assim, infinita, ela é separada por temáticas, tem indígenas, negros, mulheres, que Homossexuais. investigou alguns homossexuais, verdade, ela investigou muita coisa e muita coisa também não foi dita, né. Mas a comissão estadual aqui no Rio Grande do Sul, ela investigou os crimes da Brigada Militar, né? Que responde ao governo do estado. Então, são casos bem específicos que não foram para doicode, essas coisas assim. Uhum. E essa documentação toda está guardada lá no arquivo público. É uma documentação muito interessante, assim, tem os casos com todos os documentos, desde laudo médico, atestando que a pessoa teve problemas psicológicos ou físicos, pessoas que foram mortas. É uma documentação bem pesada. Mas para quem, naquele lance, né, que a gente já vinha falando, para quem acha que só aconteceu no Rio e São Paulo, tem muita coisa aqui no Rio Grande do Sul, até no interior do estado, pessoas que tinham ligação com o Brizola, às vezes só por se reunir para discutir política, né? Eles eram torturados, umas coisas horríveis, assim. Mas, enfim, é uma documentação que ainda tem muito para ser estudada. Espero que em breve saiam muitas pesquisas sobre isso ainda. Inclusive, eu não sei se a gente já comentou, Bruno, sobre a nossa proposta de aula com as gurias. Não comentei. Qual a proposta? Com a Duda e a Grace. Não? Pra eles, pros alunos? É. Sim, a gente chegou a comentar, acho que na primeira aula de ditadura a gente comentou que a gente pensa tá. em fazer, né? Ficou para janeiro, né? Uma live, né? Semelhante àquela live que o professor Lucas organizou com agora o nosso eleito vereador Matheus Gomes.
Uhum. sobre os... Ai, esqueci Sempre agora. esquece, né? É do Haiti, Do Haiti, os revolucionários lá, que eles tinham nome mesmo. os jacobinos negros. Jacobinos negros. Eu ia falar lanceiros negros mais uma vez, sempre esqueço. Sim, acontece. E... Mas Mas a Duda, que é uma das gurias que a gente convidou, ela estuda as mulheres no período da ditadura e ela pesquisa esse acervo, inclusive da Comissão da Verdade, só sobre as presas políticas do Madre Pelletier. Então, vocês vão poder saber mais sobre isso nessa live, não vamos falar muito sobre isso, mas né? a pesquisa dela é muito grande e muito boa, gente. É Para isso quem aí. gosta de história, assim, só para consumir no sentido mais hobby, né? Enfim, vale muito a pena. Não no sentido hobby, né? Porque é no sentido de se informar também, né? Por isso que as pessoas Uhum. gostam de ser informadas. É muito legal a pesquisa da Duda e que ela vai falar, com certeza vai falar com nós em janeiro. Isso aí. E a Grace também, Bom, né? A Grace é uma pesquisadora que pesquisa o movimento negro durante a ditadura, né? Ela também é da história da URGS ali. Acho que ela já defendeu o mestrado, acho, né? sim, ela tá no doutorado já, a Uhum. Grace. Uhum. Muito chique. Muito. Muito, muito legal. Mas vamos voltar aqui, porque senão a gente nunca vai terminar. Isso aqui Vamos. já tá estendendo um Eu falei pra monte, eles que ia né? acabar antes das 10 e tem uns 10 slides ainda. Vamos lá. Jesus amado. Eles devem estar tudo dormindo aí do outro lado, nós aqui tagarelando, né? Tudo Não, o João bem. tá respondendo, né? Ah, João, obrigada. Obrigada. Eu tô me sentindo menos sozinha agora, senão eu achei que eu tava aqui falando com o Bruno e, né? Tudo bem, vamos lá. Gente, os partidos, né? Quando termina o bipartidarismo, então vão surgir novos partidos e eu comentei com o Bruno que seria legal a gente dar uma aprofundada nisso, porque é muito os partidos que existem hoje. E como é um assunto que está muito vigente, acho que é legal a gente entender de onde que vem os partidos, os infinitos partidos que tem hoje em dia, né? Mas todos eles surgiram dessas duas vertentes, basicamente, né? Fora os que estavam mais ligados aos mais radicais à esquerda, né? O PCB e o PCdoB, que ficaram na clandestinidade. Mas os partidos de esquerda saíram do MDB, no geral, também. Então, da Arena saem, a princípio, duas vertentes, né? Que é o PSD e o PFL. Depois, no próximo slide, vocês vão ver o que eles vão se transformar. E o MDB, tá aí o PP, que é Partido Popular, não é o PP que tem hoje, o Partido Progressista, tá? O PP, ele tem uma ligação com a Arena, tá? O PP que tem hoje, não esse PP que a gente tá falando, que era liderado pelo Tancredo Neves, que depois, na eleição indireta, vai ser eleito presidente do Brasil, que depois a gente vai falar sobre isso no final. O PMDB, né? Que é um partido muito importante ainda hoje, né, no Brasil. Que Se mudou de vocês nome, né, agora. Não é mais PMDB. Exatamente, é o que eu ia comentar agora. Que eles fizeram essa jogada de tirar o P e voltar o MDB lá da época da ditadura. Não sei se uma tentativa de limpar a imagem, de tentar, sei lá, mas voltaram a ser MDB. O PTB, aí o PMDB do Ulisses Guimarães, também, que é um político super importante, né? Político de carreira, né? O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, aí liderado pela Ivete Vargas, eu acho que era filha do Vargas, né, Bruno? Não, ela é sobrinha neta. Sobrinha Ela é neta. filha do irmão do Getúlio Vargas. Mas aí a tradição política da família Vargas continua, né, no PTB, que vocês lembram, o partido fundado pelo Vargas, lá, depois quando ele concorre democraticamente, né, às eleições. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, até hoje um dos grandes partidos do Brasil, liderado pelo Brizola. Lembrem que teve o racha, né, do Brizola ali depois principalmente com o Jango. O Brizola já era mais radicalizado, enfim, então eles racharam e o Brizola criou seu próprio partido, antes ele era do PTB. E o PT, né, Partido dos Trabalhadores, liderados por sindicalistas paulistas, depois a gente vai ver sobre as greves no ABC, né, é um partido que vem da base, assim, ele tinha uma grande atuação desde o MST, nos sindicatos, nas fábricas, então ele vem muito da base, né? E aqui a gente tem uma continuação. Depois, se vocês quiserem olhar com mais calma, aqui eu tive que cortar a imagem para ela caber e ficar um pouquinho maior, mas desde pós-45, ali, os partidos que tinha antes, depois quando vira o bipartidarismo, MDB e Arena,
E aí, depois, quando eles vão se separando, né? Aí, é para vocês atentarem ali para a formação do PP em 2003, que vem dessa vertente da Arena. O DEM, que é um partido que nessa última eleição teve saiu super vitorioso, assim, em várias capitais, enfim, é um partido que está crescendo de uma vertente bem de direita. O próprio PSL do Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro começou a carreira dele como político no PP, né? Por isso que eu tô dando essa ênfase no PP também. Partido que tem mais escândalos de corrupção no Brasil, um dos que mais tem, junto com o DEM, enfim, o PMDB também. Os partidos de esquerda também têm alguns casos de corrupção, não vamos dizer que não, né? Mas os partidos de direita têm muitos casos de corrupção também, né? O próprio PSDB, né, que hoje um dos grandes nomes do PSDB tem o Dória, tem o Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, mas o Aécio Neves, que é neto do Tancredo, né? Então, essa herança familiar, tem sempre essas heranças, né? Do Sarney, do Ulisses Guimarães, vai continuando as famílias, assim. E só tentar ali que o PCdoB tá com uma flechinha, PCB, né? Como se ele não existisse mais, mas ele ainda existe. Mesmo que ele seja super pequenininho, ele ainda existe, tá? É uma falha ali desse gráfico, mas ele ainda existe. Acho que é isso. Mais. É isso. Eu ia comentar alguma coisa agora e eu acabei esquecendo. Lembrei que nessa questão, né, do PSDB, de ter, além dessa questão de famílias, né, familiares vão construindo uma carreira política para seus herdeiros, né, e a política acaba virando uma herança, né, não acaba trocando nunca de família quem está lá, sempre os mesmos sobrenomes, por assim dizer. Mas uma particularidade é que o PSDB ele está no poder do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, há mais de 30 décadas. 30 décadas não, 30 há mais de décadas. 3 décadas, de 30 anos. Há mais de 30 anos. E daí até é algo meio que cômico, irônico, porque principalmente esses dias eu estava vendo uma jornalista falando, né, das eleições não era na Venezuela, acho que era na Bolívia, que o partido lá do então presidente está no poder há tantos anos. Mas é o mesmo número de anos que o PSDB está no poder do estado de São Paulo. Mas eles chamam lá da Bolívia de ditadura, de um país que não tem escolhas, que está sendo que não é pela escolha do povo que eles estão no poder, e sim por algum motivo corrupto. Agora, o PSDB está na frente do governo de São Paulo há mais de 30 anos, isso não é estranho, não é ditadura. Mas a própria Venezuela, né? A oposição na Venezuela, ela só reconhece 2 eleições que foram as únicas que eles ganharam. É bem engraçado isso, né? Exatamente. Então, só reconhece. Claro que, assim, gente, fica muito claro aqui para vocês que eu e o Bruno somos 2 pessoas que têm uma posição política e a gente em momento nenhum vai deixar isso de lado, porque isso faz parte de quem nós somos e ninguém é neutro, né? Mas a gente traz essas informações, vocês podem odiar a Venezuela, enfim, mas que vocês procurem informações a respeito disso, né? E tentem fazer uma avaliação crítica. A gente não tá aqui dizendo para vocês acreditarem em tudo que a gente fala, mas... Sim, tem que atrasar a informação e de preferência de mais de uma via, né? De mais às de vezes lado, 2 vias também. opostas e conferir sempre qual que tá falando não está falando mentira, né? Não quis falar a verdade, mas não está falando mentira, não está inventando alguma coisa, está falando alguma coisa que tenha provas, né? Que tem ali comprovando que aquele fato que está sendo dito. Vamos dar seguimento. Aqui tem um cartaz da campanha da anistia, né? Aqui diz não queremos liberdade pela metade, né? Justamente pelaquela questão que eu falei para vocês que nem todos os presos políticos, né, estavam tão aptos a voltarem, né, durante a anistia. Então, alguns que cometeram alguns crimes não podiam retornar. E ali embaixo está escrito, né, anistia ampla, geral e restrita. Também nesse sentido, né, de que para todos que estavam considerados como presos políticos, né, serviria a anistia. Seria, então, de maneira geral, né, não teria restrições.
Aqui tem uma foto de uma manifestação, né, em favor da anistia. Ali também usam cartazes os mesmos dizeres, né, anistia ampla, geral e restrita. Aqui uma fotinho dos ex-presidentes, o de trás ali é o Fernando Henrique Cardoso, aqui é o Lula, né, eles são colegas, tem, eu acho que ainda hoje, eles, claro que não tão tanto quanto era nesse período, mas eles chegaram a ser amigos quase próximos, assim, e aqui eles estão panfletando, né, na frente de uma fábrica da Volkswagen lá no ABC Paulista, né, então, no final da década de 70, né, teve muito esse movimento de um trabalho de base, assim, de articulando, principalmente a classe trabalhadora, né, a ter consciência, né, da política atual, informando elas, não fazendo elas trabalharem somente como uns burros de carga nas fábricas lá, enquanto a política estava dele cortar e não promover melhores condições de vida para essa classe, né? Como a gente comentou ali antes na questão do arroxo salarial, né, dos salários não acompanhando a inflação e diversas outras questões. A gente vai ver logo mais algumas das reivindicações, né, que esses movimentos trabalhistas reivindicavam, né, requisitavam. E pode parecer bizarro isso, essa foto, né, dos dois juntos, mas o FHC, que foi reconhecido como um dos governos mais neoliberais, com privatização, enfim, ele era muito marxista antes, acho até, né? Não tenho certeza se marxista, assim, mas ele tinha um viés super de esquerda. Até hoje a gente lê muitas coisas que ele escreveu enquanto sociólogo na universidade, assim, a gente fica chocado que foi ele que escreveu, porque não tem nada a ver com o que ele fez enquanto presidente, né? Sim, ele mesmo disse, né, que chegou a publicar em entrevistas que não era para as pessoas considerar o que ele publicou no passado, que o que valia é o que ele estava fazendo e publicando e atuando hoje. Enfim, as pessoas mudam. Estão dando continuidade ao governo Figueiredo, né? Então os movimentos de trabalhadores vão conseguir se organizar, né? Bastante, por assim dizer. Vai ser um dos principais líderes, né? Desses movimentos sociais que vão conseguir tomar as ruas e pedir reivindicações, né? Mas não vai ser somente o movimento dos trabalhadores, né? Vai ter também o movimento negro, o movimento feminista, o próprio movimento dos homossexuais começa a se articular nesse finalzinho dos anos 70, né? Grupos, por exemplo, o Grupo Somos de São Paulo, que é uma organização pró-direitos LGBTs, começam a surgir nesse período, né? Não gosto muito de utilizar a palavra LGBT, a sigla LGBT, porque não era uma sigla que se conhecia nesse período, né? Nesse período ainda era todo mundo que fazia parte de hoje, que se chama a sigla LGBT, era todo mundo conhecido como homossexuais, né? Então, pessoas trans, mulheres lésbicas, tudo era homossexual, independente da figura, ou não existia tantas identidades, né, como hoje são reconhecidas. Então, o movimento dos trabalhadores foi um dos principais, né, não se dá para negar que foi um dos principais que conseguiu movimentar então, as massas para ir às ruas, né, e pedir então, o fim do regime militar e pedir novas reivindicações, entre elas, né, melhores salários, retorno da democracia, e principalmente, né, readmissão de colegas, né, que foram demitidos em questão, né, dessa perseguição política, né. Então, trabalhadores das fábricas mesmo, assalariados, de fábricas privadas eram demitidos, né, por conta de seu envolvimento com sindicatos, com envolvimento com política mais por lado da esquerda, né, essas pessoas eram demitidas, então uma das reivindicações do movimento trabalhista era, né, a readmissão dessas pessoas que foram demitidas, né. E também era solicitado, né, começou a se pedir, principalmente nesse evento, né, a Conferência de Classes Trabalhadoras, que, se eu não me engano, foi em São Paulo, mas eu não tenho certeza, em 81, né, que foi um evento que pedia principalmente, né, a questão de uma nova legislação trabalhista, e a reforma agrária também era um assunto, né, que estava e nunca deixou de estar, né, em voga e necessidade, pelo menos para as classes trabalhadoras, classes populares. Então, com o aumento, né, dessas manifestações, o governo vai cada vez mais estando numa saia justa, por assim dizer, e a abertura política, então, vai começar a ter mais, aparecer mais, então, né, esses passos de fato estar abrindo politicamente, né, dos militares estarem, de fato, deixando
o governo. Mas claro que, como eu falei ali antes, né, eles estão deixando o governo, eles estão deixando de governar o país, mas eles vão repassar para alguém, para um substituto, que não vai ser tão radical, que vai perpetuar diversas coisas que eles desejavam, né? Ou seja, a política vai voltar um pouco antes ao que era na década de 50, década de 40, né? Para um grupo mais ligado à direita, um grupo mais ligado ao liberalismo, ao capitalismo, principalmente um capitalismo estrangeiro, né? Junto com, com o aumento dessas manifestações populares e com esse contexto do governo demonstrando que está, né, querendo retornar à democracia, vão acontecer, né, perseguições de grupos ultraconservadores que estavam, né, ligados a uma extrema-direita, a uma direita bastante radical, que vão perseguir, né, militantes sindicalistas, vão perseguir pessoas ligadas à esquerda, vão chegar a matar, né, enfim, pessoas, né, que eram contrárias ao governo ditatorial, ao governo militar. Muitas pessoas envolvidas nesses grupos ultraconservadores eram ligadas também a alas militares, né, a militares de baixa patente, algumas vezes, mas nem sempre, né? Como a gente vê no atentado, na verdade, o atentado do Rio Centro, como é chamado esse episódio, em 30 de abril de 81, que estava tendo umas homenagens, né, ao dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, como a gente já viu em aulas passadas, era uma data bastante comemorada, né? Hoje em dia não é muito mais, mas no passado foi uma data muito, muito comemorada pela classe trabalhadora, né, com diversos eventos, enfim. E vai acontecer esse atentado no Rio Centro, que não vai acontecer, na verdade, porque ele tinha planos, né, de explodir uma estação de luz que ficava perto desse lugar onde estava tendo as festas, e daí faltaria luz e a população ficaria sem ter a festa, enfim, né, a população trabalhadora. Mas o plano vai, né, falhar, porque uma das bombas que estavam se direcionando a essa estação de luz, a bomba vai explodir no colo de um sargento que estava dentro de um carro, né, e esse carro vai explodir junto. Então o sargento vai morrer na hora e o cara que estava dirigindo vai também ser ferido. Os dois presentes dentro do carro eram militares, né? E na época, né, o governo, enfim, o exército, colocou a culpa nos militantes, né, de esquerda, nos revolucionários, né, na resistência armada que já não estava tão ativa há uns bons anos, né, muito por conta das perseguições. E então, colocar a culpa na esquerda, em pessoas contrárias ao governo. Porém, as investigações continuaram, né, tanto nos anos seguintes, após a queda da ditadura e principalmente nos últimos anos, na última década agora, em 2014 mais ou menos, se teve, né, provas concretas de que foi então um plano extremamente forjado e articulado por setores da ala militar de dentro do governo, né? Inclusive dizem que o Figueiredo, né, o presidente da República, sabia que esse atentado existiria, né, aconteceria um mês antes do atentado acontecer. Então, era como que nem aquela questão que a gente já viu em outras aulas, né? Eles forjam certos acontecimentos para que se tenha um respaldo, né, em favor, em decorrência dos ideais deles, dos planos que eles têm, né? E aí que a gente não fala nem só dos militares, né? A gente viu lá o Vargas em 47, 46 com o plano Cohen. Vocês lembram que eles inventaram uma cartilha com diversos ameaças comunistas e que foi um documento, né, que circulou entre quartéis e população civil. Foi um documento forjado, né, um documento falsificado e que nunca foi feito, editado por pessoas comunistas, por assim dizer. Aqui tem uma foto do carro, né, explodido, os jornalistas tirando fotos de dentro. E aqui eu trouxe uma reportagem do Globo de 2014, em março de 2014, que, com novas provas, né, o Ministério Público denuncia 6 pessoas no caso Rio Centro. Após 2 anos de investigação, procuradores da República obtêm uma confissão sobre a ação dos responsáveis pelo atentado de 81, incluindo 3 generais reformados. O objetivo é reabrir o caso.
Ou seja, então provas estão surgindo, né? Como a gente falou na aula passada também, né? Ainda hoje tem muita coisa a se descobrir ainda, né? Porque tem vários documentos que não estão em acesso ao público, muitos documentos foram queimados, né? E se existem outras cópias ou não deles, isso a história dirá, o tempo dirá. Mas muita coisa ainda muitos crimes, por assim dizer, podem ainda vir à tona, né? Que o governo deve ter praticado e que ainda não existam provas para se acusar, né? Mas que podem ainda existir, podem vir a existir e a serem lançadas ao público. Nesse contexto de polarização dentro do exército, né? Porque a gente via que tinha então setores do exército que estavam, né? Principalmente algumas pessoas ligadas mais ao Figueiredo estavam, né? Indicando a essa abertura política, mas também tinham pessoas mais da linha dura, né? E onde se enquadra principalmente essas pessoas que acabaram morrendo no atentado falho, né? Tinha pessoas da linha dura que não eram contra, que eram contra, né, essa abertura política, como se a ditadura ainda deveria permanecer. Mas, felizmente, pelo menos podemos dizer, a ala militar mais ligada, né, mais de acordo com uma reabertura política, era uma ala que estava ganhando cada vez mais espaço, né, tanto que vai ser nesse meio tempo de início dos anos 80 que um general lá extremamente ligado aos planos de tortura, à organização do DOI e do COD, enfim, vai ser afastado, né, do seu cargo e deixando então ele que era uma cabeça dessa ala mais dura, da linha dura no caso, da sala da linha dura, ele se afastando do cargo, os militares dessa linha já não conseguem se articular tão bem e acabam então não conseguindo, né, segurar por muito mais tempo o regime. E nesse mesmo tempo então vai surgir então esse movimento que é bastante popular, já caiu diversas vezes em prova, chamado, né, de diretas já. Em 82 vão ser então aceitas, né, vão ser promovidas pelo governo federal as eleições para governadores diretamente, né, então a população volta a votar para quem vai ser governador do seu estado e não mais o governador é indicado pelo presidente, né, indiretamente. Então as eleições para governadores voltam a ser de modo direto, as campanhas da direita já começam nesse meio tempo assim, mas é em 84, né, às vésperas assim da eleição do próximo presidente, né, que o Figueiredo sairia em 85, né, ele completaria 6 anos de mandato. As campanhas então iniciam em 84 e ganham, né, muito respaldo, muito apoio popular, né, da população de todos os estados, de todas as classes praticamente, enfim, era muita gente, vocês vão ver daqui a pouquinho, era muita gente pedindo nas ruas, né, diretas já. Pode falar. Gente, vocês entendem quando a gente fala em eleições diretas e indiretas, qual é a diferença? Boa pergunta. Eu acho importante a gente, porque esse movimento dos diretas já, ele é muito famoso, muito falado, e eu acho que nem sempre fica tão claro qual é a diferença. Me respondam, por favor. Ó, tem um sinal. Porque, assim, gente, as eleições diretas, vou explicar então rapidamente, tá? É quando a população vai às urnas, tem os candidatos e a gente vai lá e vota em quem a gente quiser. Isso é uma eleição direta. A eleição indireta é quando tem uma indicação dos partidos e são os deputados que votam em quem vai ser o presidente, entendeu? Então, como a gente vai falar daqui a pouquinho, o Tancredo Neves vai ser eleito por uma eleição indireta. Na verdade, o movimento das diretas já é um movimento super famoso, mas ele deu errado, porque não teve eleições diretas naquele ano, né? A população foi pedir que queria a democracia novamente, queria votar nas pessoas e não que os deputados votassem, mas não foi o que aconteceu. Então, é isso. Exatamente. Indiretamente é quando eles foram colocados naquela posição ali por poucos votos ou por uma indicação, né? Como a gente viu, ou por voto do Senado, do Congresso, né? Dos deputados, ou mesmo, né? Somente como foi na ditadura, né? Teve momentos onde o presidente era colocado na posição ali apenas pela indicação do seguinte, do antecessor, na verdade, né? Então, nem o Congresso, às vezes, tinha o poder de nomear, né? De escolher indiretamente.
um governo, mas sabendo que quando se fala voto direto é quando a população está escolhendo. Quando é voto indireto é quando alguém que não foi eleito pela população que está sendo eleito. Então ele pode ser eleito pelos deputados que foram eleitos pela população, mas os deputados nem sempre, né, vão ser a voz da população. Eles deveriam ser, mas nem sempre acabam sendo. Se a gente pensar, né, como é que acontecem as eleições não, mas as votações dentro do Congresso hoje, que vai lá, o presidente promete verba parlamentar para não sei quem, cargo para não sei quem outro. É complicado, né, a gente pensar que o presidente era eleito dentro de uma eleição da Câmara dos Deputados, né? Pensando em todo esse sistema de troca de favores, de relações familiares, de interesses. Então, pensem nisso. Exatamente. Então, dando essa continuidade, né, essa campanha, o deputado Dante Oliveira, né, do MDB, bastante adepto, né, do movimento das diretas já, vai apresentar uma emenda, né, eu escrevi errado ali, escrevi emenda. Vai apresentar uma emenda à Constituição que vai propor, então, que as eleições de 84, né, que aconteceriam no ano de 84, fossem eleições feitas diretamente, né, fossem eleições que a sociedade escolheria o seu presidente, né? O público foi bom. Mas, né, não vai ter, essa emenda não vai prosseguir, né? O Congresso, que nesse momento estava com maioria de deputados da Arena, né, do partido pró-governo, não vai aceitar a emenda, né? E vão então não ser aprovada a emenda. Mas vai ficar decidido, né, que quem vai eleger o próximo presidente não vai ser o Figueiredo, não vai ser o corpo militar do governo ali, vai ser um colegiado eleitoral, né, indicado pela Câmara de Deputados, quem vai votar, né, quem vai eleger o deputado. Aqui o presidente, desculpa. Aqui vai se semelhar um pouco ao que acontece nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos a gente tem, nas eleições lá, tem dois tipos, né? Tem a eleição do colegiado de delegados, né? Que votam de acordo com a sua região e indicam alguém para presidente. E tem o voto popular, né? Onde a população vai lá e vota no seu papelzinho e envia para o correio. Tá. Vai então ser decidido então que vai ter esse colégio eleitoral e só 2 chapas vão poder concorrer, né? Não vai ser colocada em prática a questão da reforma, né? Da reforma onde existiam agora vários partidos. Somente 2 chapas vão ser permitidas, né? Uma vai ser a chapa do partido PMDB, né? Que era um partido que tinha bastante força, muito em virtude de herança do movimento MDB, né? Desculpa, do MDB anteriormente. E nessa chapa, né, vai ter o Tancredo Neves, né, sendo um político do PMDB para o cargo de presidente. E o José Sarney vai concorrer como vice nessa mesma chapa, mas no partido PFL, né, no Partido Frente Liberalista. E aqui fica meio um contraposto, por assim dizer, contraditório, na verdade, porque o Sarney, né, que foi alguém que votou contra a emenda do Dante, né, do Dante de Oliveira, né, então o Sarney era alguém que praticamente fez um voto que não tivesse eleições diretas, estando na chapa, né, do Tancredo Neves, que era um político, era um deputado a favor das diretas já, que era muito, né, articulado, era, enfim, do mesmo partido, do Ulisses Guimarães, né, que, como a Manu falou anteriormente, foi um político, né, extremamente famoso no Brasil. Ele morreu no final dos anos 90, e uma das suas principais contribuições é um dos principais autores da Constituição de 88, né, que recebe o apelido de Constituição Cidadã, que é a Constituição que a gente está hoje em vigor, né? Então, o Ulisses Guimarães era uma pessoa mais progressista, sim, que era aliado, né, articulado contra Tancredo Neves, e o Sarney se entrou nesse grupo, né? Então, o Sarney, alguém que era contra a diretas já, estava numa chapa a favor da diretas já. Mas aqui são aquelas coisas de interesses políticos, né? Como a gente bem sabe. Quer falar, Manu? Não, era exatamente isso, né? Como era complexo esse jogo político, e isso reforça o que a gente vinha falando nas outras aulas desse bipartidarismo entre MDB e Arena não ser tão bipartidário, assim, para vocês verem que até quando começou a abertura democrática, eles ainda estavam juntos, né?
e ali balanceando esses interesses. E por isso que tem muita gente que não considera 85 como o final da ditadura, porque vocês vejam que ali ainda está em vigor muitos interesses da ditadura. O Sarney, que é um filhote de ditadura, estava ali sendo eleito como vice-presidente numa eleição que foi indireta. Então, é complicado também ver ali o final da ditadura, né? Então, tem gente que entende o final realmente só lá em 85 com a Constituição, porque ali ela vai garantir 88. as eleições diretas e infinitos direitos por nada. A gente falou, né, sobre a Constituição naquela aula que falamos sobre os 3 poderes, é uma Constituição super progressista, enfim. Mas só para pensar um pouco também. Exatamente. E o próprio PFL, né, que é o partido do Sarney, era um partido que sai da Arena, né, que também tinha um candidato, né, a Arena, que era mais protagonizada pelo PDS, né, o partido que se criou depois da Arena, que era representado pelo Paulo Maluf. Então fazia muito mais sentido o Sarney estar na chapa do Paulo Maluf. Mas não, ele estava na chapa do Tancredo Neves, que era uma chapa que tinha mais chances de ser eleita no colégio lá eleitoral, por conta, né, do avanço que o movimento de diretas já e o movimento da queda do capitalismo, a queda do regime militar estava em vigor, né. Então, eu nem coloquei o vice do Paulo Maluf porque eu não encontrei, mas não é um nome que cobraria um de vocês em vestibular. Tancredo Neves vai ser eleito, né, nesse colégio eleitoral, de maneira indireta, né. E mesmo que ele fazia uso de. Ele era, né, alguém do PMDB, que nessa época era um pouco mais progressista, né? Ele ainda estava articulado mais com os interesses de uma elite conservadora, né? De uma elite com maior detentora de terras, dos grandes empresários, alta burguesia, enfim, né? Então ele ainda era um presidente que estava mais articulado, mais alinhado para com o liberalismo, para com as classes altas, do que com as classes baixas, apesar dele estar mais a favor desse âmbito de democracia, de fim do autoritarismo, né? Com certeza ele não era alguém autoritário, isso não sem sombra de dúvidas. E a eleição, né, como a Manu acabou de dizer, que ainda há na própria historiografia, né, existe um debate sobre a partir daqui que a gente conta como nova república ou não. No livro de vestibular que eu usei como referência para vocês, para fazer essa aula aqui, dava como início a Nova República a partir do Tancredo Neves, né? Que na verdade não vai ser ele, né? Mas ainda assim existe bastante contradição e é algo, né, que pode ser debatido sobre a Nova República somente iniciar quando o presidente vai ser eleito de maneira direta, né? Que vai ser a partir da Constituição de 88, né? Aqui tem uma foto na Prefeitura de Porto Alegre, gente. Aqui, bem esse círculo no meio aqui é aquele chafariz lá que não funciona há milhares de anos. Mas está toda coberta de cartazes. A coisa aqui do ladinho, ó, é o Banco do Brasil. Se vocês estão familiarizados com o Largo ali, Guilherme Pérez. Eu estou bastante, que a gente andava bastante por ali quando a gente trabalhava ali, né, Manu? Aqui está uma foto, né, da Zero Hora, da campanha de Diretas Jás aqui em Porto Alegre. Aqui tem uma foto, né, do considerado do maior ato que já teve, né, um ato político que já teve na história do Brasil, né, que cerca de 1,5 milhão de pessoas, né, estavam no centro de São Paulo, né, reivindicando por Diretas Já em 16 de abril de 84, né. Uma semana antes desse evento aqui em São Paulo, teve um ato no Rio de Janeiro que tinha mais de 1 milhão de pessoas. Daí é tanto que a Folha de São Paulo até fez essa manchete: São Paulo faz o maior comício, como se houve o Rio de Janeiro e São Paulo sempre fazendo uma competição entre si, dizendo que São Paulo conseguiu fazer um comício maior que o do Rio de Janeiro, que teve uma semana antes, que teve lá 1 milhão e pouco de pessoas, e São Paulo agora 1,5 milhão de pessoas. Foi 1 milhão e 100, mais ou menos, 1 milhão e 100 mil pessoas no Rio de Janeiro lá, e agora 1 milhão e 500, 1 milhão e 500 mil pessoas, né, pedindo por Diretas Já, clamando ali ao Diretas Já ou greve geral aqui no canto, né. Era muita, muita gente, né. Gente, só dividindo uma opinião minha, vocês não ficam com uma coisa dentro de ti quando se vê esse monte de gente aglomerada? A pandemia não causou esse trauma em vocês? Olha só, 1,5 milhão de pessoas, todo mundo junto respirando o mesmo ar que tá no celular, mesmo equipado.
Eu fico claustrofóbica só de pensar. Olha só, Se eu tanta tivesse gente nos aqui. cantos, até tudo bem, mas se tivesse ali no meio, que não dá pra sair, Tudo sem ainda é ruim. máscara. Tudo sem máscara. Ah, Gente, Tancredo Neves, eu acredito que você já deve saber, né? Porque você já viram isso no ensino médio. Tancredo Neves, ele não vai assumir, não vai ser empossado, né? Não vai assumir a presidência da República, porque ele foi eleito, mas antes de fato acabar o mandato do Figueiredo, ele acaba morrendo, né? No dia 21 de abril. Ele seria colocado no poder por volta de agosto, setembro do ano de 85. Tancredo Neves, né? Ele vai acabar morrendo por uma infecção generalizada em decorrência de uma como é que é o nome da doença? É uma doença degenerativa que ele tinha. E ele acabou, então, ele teve desde o início do ano de 85, estava internado, né? Logo em seguida que teve a eleição dele, ele foi internado, ficou um tempão internado, assim, e acabou falecendo. Quem vai assumir, então, vai ser José Sarney, seu vice, né? E como a gente estava falando antes, né? O Sarney, um filhote, né, da ditadura, alguém que fez carreira política dentro da arena, e sempre estando a favor, né, nas questões do que era decidido no Senado não, no Congresso, em favor da ditadura, né, Sarney, que vai assumir, então, a vaga que o Tancredo deixou quando faleceu. E isso vai deixar, então, né, toda essa população, né, todo esse 1,5 milhão de pessoas em São Paulo, 1,1 milhão em Rio de Janeiro e assim diante nos outros capitais e cidades, as pessoas vão ficar, né, desacreditadas e muito, né, desconfiadas com os rumos, né, que o Brasil tomaria agora que Tancredo Neves, né, que era alguém um pouco mais progressista, não assumiria, e o Sarney, que era alguém mais alinhado aos militares e principalmente aos grandes empresários, à grande elite, né, como seria. E estando lá indiretamente, né, ele não foi eleito diretamente, então isso também acarrentava nessas desconfianças, né, por parcela da população. Aqui tem uma fotinho, gente, a gente não colocou durante os slides, eu falei para Manu que era mais uma opinião própria mesmo, uma vontade própria minha de não querer mostrar para vocês o rosto dos presidentes, né, militares, porque não é o mais importante, né, a gente saber, é importante saber o que eles fizeram, né, não o rosto deles, mas aqui está o rosto deles, né, se vocês quiserem conhecê-los, né, todos homens brancos de idade avançada, né, tirando o Figueiredo, todos com idade avançada. Poucos, a maioria deles morreu logo depois de serem presidentes, né? Tanto que o próprio Costa e Silva foi Costa e Silva ou foi Castelo Branco? Agora não me recordo qual deles que foi afastado, né, em decorrência de problemas de saúde, né? Acho que foi Costa e Silva, sim. Costa e Silva. E se eu não me engano, acho que é o Médici e o Castelo Branco são gaúchos, né? Tem mais um. O Não Costa e tenho Silva certeza, também. mas eu acho que sim, acho que é o Mas o Médici com certeza. Médici, com E certeza. eles estudaram ali no Colégio Tiradentes, né? São, O Colégio né? Tiradentes ou o Colégio Militar? O Tiradentes não é o Colégio Militar? Tem dois colégios militares em Porto Alegre. Tem o Tiradentes, que é o colégio militar, e Desculpa, tem o colégio militar, que é o da Redenção ali, e tem o colégio Tiradentes, que é tipo para a brigada militar. Ah, então é esse da Que os Redenção. uniformes são bem diferentes. Tipo, o uniforme lá do Tiradentes é azul, e o uniforme do militar da Tá, Redenção desculpa, eu não sou é Porto marrom. Alegrense, eu não sabia, desculpa, tá? Tá? Não, mas é esse aí da Redenção que é mais famoso. Eu acho A que nem gente existia nesse período aqui o Tiradentes, que fica lá perto da Corag, lá na. Qual é o nome daquele bairro? Glória. É isso, gente. Aqui tem um resuminho, né, que a gente colocou para vocês, né, bem basicão, né. Quem apoiou o golpe de 64, né? Empresários, imprensa, aqueles institutos que fazem pesquisas, né, a classe média e também os Estados Unidos. O sistema, né, que vai ser colocado, o sistema partidário que vai ser colocado durante a ditadura, né, depois do AI-3, em 65, se não me engano. O bipartidarismo, né, apenas com a Arena e como uma oposição o MDB. Depois, logo em seguida, vai ter, né, a partir de 79, o pluripartidarismo, com aqueles partidos que a gente já falou. Aqui os presidentes militares, os atos, né, os principais atos, o que foi o aparato da repressão, né, a questão da censura, a questão de sequestro, tortura, execuções, ataques à bomba, uh, enfim, né, todo aquilo que a gente já viu durante as aulas desde a semana passada.
Aqui a gente colocou umas indicações, né, para vocês. Tem muita mais coisa, mas se vocês acompanharem essas páginas, principalmente, não sei se vocês usam o Instagram, mas se vocês gostam de seguir perfis, né, são perfis que volta e meia ficam publicando também informações bastante importantes para vestibular, né. Então, é bem legal acompanhar essas páginas. Eles fazem trabalho sobre a história da ditadura muito legal, né? Vozes da Ditadura, o Aparecidas, que é um projeto super novo, que é liderado, né, pela a Duda, nossa ex-colega de faculdade, que vai ser quem vai palestrar para vocês em janeiro. E são projetos da URGS, né? Então, tanto Vozes das Ditaduras, o Aparecidas, né, que vai trabalhar com mulheres na ditadura, e o Caminhos da Ditadura são projetos, né, que surgiram da URGS e que estão no domínio da URGS, né? Eu queria mostrar para vocês rapidamente um pouquinho desse projeto do Caminhos da Ditadura, que é organizado por uma ex-colega nossa, né, a Anitta, da História. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para replicar. Que ele é um projeto que ela pontuou a partir de fontes de jornais, fontes documentais, enfim, né, fontes históricas. Ela documentou pontos, lugares em Porto Alegre, no Google Maps, que fizeram parte do... Cadê? Aqui. Que fizeram Tem algum histórico, né, com a ditadura. Que tiveram exatamente. De repressão, de resistência também. Uhum. Vocês estão vendo aí, gente? Manu, tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá, o pessoal tá vendo? É que eu não vejo mais vocês, não consigo ver vocês. Tá aparecendo. Tá, aqui então, gente, ó, se vocês entrarem, clicar no link que tá no slide ali, vocês vão conseguir acessar essa página, ó. É um Google Maps, né, bem comum, e ela pontuou todas as localidades onde teve algum ato, algum fato envolvendo a ditadura, né, envolvendo militantes de esquerda, prisões, assassinatos, enfim, né. Aqui, ó, vamos ver, vou clicar num aqui. Aqui tem todo um sumário, né, do que são as coisas, ó. Monumento aos expurgados da URGS, né, foi colocado recentemente no campus central da URGS. Bar Ocidente aqui, ó, ligados à resistência. Pontos ligados à memória da resistência. E pontos ligados à memória da repressão. São as bandeirinhas laranja. Vamos ver uma bandeirinha laranja aqui, ó. Essa aqui eu conheço, ó. É a dopinha aqui, ó. Oi? Deu uma travada aqui. Voltou? Não. Tá. Deixa eu ver se... Agora deu uma atualizada. Tá. Eu tô tentando achar o dopinha aqui. Aqui, será? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Tá meio lerdo meu PCzinho. Mas é porque tá sendo gravado também. Mas enfim, eu tô fazendo transmissão, gravando e usando o Google Maps, que é algo bem pesado. Mas é isso, gente. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento de tela. Fica a indicação para vocês darem uma olhada, né? Vale a pena conferir o Maps. Aqui, ó, tem alguns documentários sobre a ditadura, né, que o canal Historiar-se selecionou, né, tem vários documentários bem legais para vocês assistirem. Enfim, gente, é isso. Se tiverem dúvidas, nos perguntem. Acabamos antes das 10, ó, viu? Falei para vocês. Obrigada pela paciência. Muito obrigado pela paciência. Estão cansados? Sim, vocês entram de férias amanhã, né? Recesso, na verdade. Amanhã é a última aula de vocês, né? Aproveitem para descansar bastante, gente, a cabeça. Descanso é importante, não se bitolem. Exatamente, Aproveitem a família, não se aglomerem. Se cuidem. Isso aí. Tá? Uma boa noite para vocês, bom recesso para vocês. Descansem. Não pense que vocês estão perdendo tempo. Não, eu podia estar estudando e estou aqui descansando, jogando, assistindo alguma série. Não pensem isso. Assistem ao que vocês querem assistir. Usem esse tempo de recesso para descansar. Que em janeiro, né, segunda semana de janeiro, dia 11 de janeiro, a gente vai retornar, então, com as aulas no cursinho, tá? E a gente vai voltar, então, com história, né? A gente vai ver a Nova República, né? Os governos do Sarney, depois do Collor, Fernando Henrique Cardoso, até chegar Lula e Dilma, né?
Boa noite para vocês, gente. Então, bom restinho de Beijo, semana. Até mais, gente. Se cuidem. bom final de ano, Feliz Bom final de Natal, ano, exatamente. Feliz Ano Novo. Feliz Até o ano ano. que vem. Até ano que vem. Que o próximo ano seja melhor que foi 2020, né? Por favor. E que vocês. E que 2020 traga a aprovação de vocês também, né? O Ai, João, sim. o João já trouxe em 2021, mas também vai trazer em 2020, 2021. O João já trouxe em 2020, mas em 2021 também vai vir a aprovação na URGS. É isso aí. Axé. Beijo. Beijo, Tchau. gente. Boa noite.